Olá, boa tarde. Imagine a seguinte situação: você muda da sua cidade e pede para alguém vender o seu apartamento. Para essa pessoa te representar oficialmente, ela tem que ter uma procuração, um documento que dá poder para outra pessoa agir em seu nome. No Jornal da Justiça de hoje, vamos explicar como funciona e quais são os tipos de procuração. Mas esse é apenas um dos destaques de hoje, você vai ver também. Operação Patrão. Polícia Federal procura suspeitos de terem ajudado o doleiro Dário Messer a fugir do país. Na Bahia, Polícia Federal faz operação contra a venda de sentenças. O STJ também determinou o afastamento de 2 juízes de direito e de 4 desembargadores, incluindo o presidente do Tribunal de Justiça baiano, Gesivaldo Brito. E ainda, Conselho Nacional de Justiça aponta que 3% das obras paralisadas no país são por motivação judicial. Não obstante os poucos processos localizados, as obras neles discutidas somam a importância de 149 bilhões em recursos públicos pendentes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, tornou sem efeito nesta segunda-feira a requisição de relatórios de inteligência financeira dos últimos 3 anos. Eles haviam sido solicitados no último dia 15 para a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF. O ministro Dias Toffoli considerou que outras informações prestadas pela Unidade de Inteligência foram satisfatórias. Toffoli ressaltou ainda que o Supremo não realizou o cadastro necessário e jamais acessou os relatórios de inteligência. Os dados vão ajudar no julgamento de recurso extraordinário pautado para a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados judiciais para desarticular uma organização criminosa no Rio de Janeiro. Entre os envolvidos está o ex-presidente paraguaio Horácio Cartes. A ação é um desdobramento da Operação Lava Jato. Quem tem os detalhes é a repórter Evne Araújo. Horácio Cartes é suspeito de ajudar na fuga do doleiro Dário Messer, que está preso desde julho. Messer é acusado de ocultar 20 milhões de dólares arrecadados com corrupção em contas no exterior. Além do ex-presidente paraguaio, outras 19 pessoas são alvos de mandados de prisão autorizados pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. As ações ocorrem na capital fluminense e em Búzios, na Grande São Paulo e em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. São investigados crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Operação Duplicidade. A Polícia Federal e o Ministério Público de Alagoas investigam fraude em licitação e desvio de verbas públicas federais do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. De acordo com as investigações, em 2012, gestores do município de Giraldo Ponciano, com a justificativa de construir um centro escolar, teriam desviado R$ 2.300.000. A polícia cumpre 8 mandados judiciais de busca e apreensão, além do sequestro de bens móveis e imóveis. O prefeito da cidade foi afastado de forma cautelar para evitar prejuízo à investigação. Uma operação da Polícia Federal busca desarticular um suposto esquema de venda de sentenças judiciais. Entre os alvos estão juízes e desembargadores. O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Gesivaldo Brito, foi afastado do cargo. Mais de 200 policiais federais foram às ruas para cumprir determinação do Superior Tribunal de Justiça. 4 pessoas já foram presas, 2 no estado da Bahia e 2 no Distrito Federal. Também foram expedidos 40 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos em fóruns, gabinetes e escritórios em 4 cidades da Bahia, incluindo a capital Salvador e também no Distrito Federal. O objetivo da operação é apreender provas para desarticular um suposto esquema criminoso de venda de sentenças judiciais. O STJ também determinou o afastamento de 2 juízes de direito e de 4 desembargadores, incluindo o presidente do Tribunal de Justiça baiano, Gesivaldo Brito. Os envolvidos são investigados por vários crimes, entre eles organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de influência.
Bom, e em nota, o Tribunal de Justiça da Bahia disse que foi surpreendido com esta ação da Polícia Federal e que não teve acesso ao conteúdo do processo. De acordo com o tribunal, em caso de vacância temporária da presidência, pelo regimento interno da Corte, assume o primeiro vice-presidente, no caso, o desembargador Augusto de Lima Bispo. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve pena de 103 anos para o mandante da morte da deputada federal Ceci Cunha. Os ministros do STJ mantiveram acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que determinou a prisão do ex-deputado Pedro Talvani Albuquerque pelo assassinato da deputada federal Ceci Cunha, do marido dela e outros familiares. Talvani Albuquerque era suplente da deputada e, de acordo com o processo, o crime foi cometido para que ele tomasse posse no lugar dela na Câmara dos Deputados. O crime ficou conhecido como Chacina da Gruta, em referência ao bairro onde morava a deputada em Maceió. Ceci Cunha e os familiares foram assassinados na varanda de casa, na mesma noite em que ela tomou posse como deputada federal, em 1998. Talvani Albuquerque foi condenado a 103 anos e 4 meses de prisão, além de multa para reparação de danos. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça pedindo redução da pena pelo reconhecimento de continuidade delitiva, alegando que o réu foi condenado por 4 homicídios com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Mas os ministros da 6ª turma consideraram que predomina no STJ a teoria em que, para se caracterizar continuidade delitiva, é necessário que os requisitos sejam preenchidos cumulativamente. Mas, neste caso, a motivação foi diferente. Ceci Cunha foi morta para que o mandante pudesse assumir o cargo. Já os familiares foram executados para que não houvesse testemunhas. Por maioria de votos, a turma manteve a prisão de Talvani Albuquerque, mas afastou a multa estabelecida a título de reparação de danos. E no próximo bloco, os tipos de procuração que existem no país. Não saia daí, eu volto já. Você ser honesto, transparente, né? Sem passar por cima das pessoas. Terça-feira é dia de sessão das turmas do Supremo Tribunal Federal. Confira agora alguns dos processos incluídos na pauta de julgamentos de logo mais. Um dos processos de destaque na lista de julgamentos da primeira turma é um habeas corpus encaminhado pela defesa do ex-ministro Mário Negromonte. Ele foi nomeado para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia, mas há uma ação penal no Superior Tribunal de Justiça contra o conselheiro. A ação foi encaminhada pelo Ministério Público Federal e resultou no afastamento de Mário Negromonte do cargo. Por esse motivo, ele buscou o Supremo Tribunal Federal, pedindo o arquivamento da ação penal e a volta ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia. A relatoria do processo é do ministro Marco Aurélio. Já na segunda turma, os ministros devem retomar o julgamento de um habeas corpus de um homem acusado de ter matado a ex-companheira, por não aceitar o fim do relacionamento. O crime ocorreu em 2017 em Pernambuco. No processo, a defesa do acusado pede a revogação da prisão preventiva determinada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. A relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, negou a liminar apresentada pelos advogados. A procuração é um tipo de contrato em que uma pessoa autoriza outra a representá-la. Saiba como isso funciona na reportagem de Silvana Monteiro. Quando você não puder estar presente a um determinado ato jurídico ou se em algum momento não for possível administrar os próprios interesses, outra pessoa pode assumir essa responsabilidade por meio de uma procuração. E essa procuração pode ser particular ou pública. Particular, redigida a próprio punho ou digitada pela pessoa, reconhece firma, assinatura da parte, ou pública, outorgada junto a um cartório de notas, que aí tem as formalidades legais por ser um instrumento público. O Fernando vai representar uma pessoa no Detran e se preocupou em saber se o órgão aceita o documento público ou privado. Você tem um modelo específico que o Detran vai aceitar, porque no site deles eles não falam, né? Só fala que tem que ser uma procuração lavrada em cartório. Então, às vezes você vai lá com a procuração que você fez de próprio punho e eles não aceitam, você tem que fazer tudo novamente.
É importante escolher uma pessoa de extrema confiança, pois ela vai praticar atos legais e administrar interesses de quem assina o documento. Ao conceder uma procuração, é importante descrever minuciosamente, com exatidão, os poderes conferidos a outra pessoa para representá-lo. Nem mais, nem menos. Isso garante a segurança jurídica do documento. Este empresário sempre faz uso da procuração e sabe da importância de se ter atenção com esse documento. Afinal de contas, você delega vários poderes, né? E no meu caso, que vai ser uma procuração para movimentação de conta bancária, então é bem perigoso. Você tem que ser bem especificada mesmo. Existem responsabilidades cíveis e criminais para quem concede os poderes e para quem passa a executá-los. Por excesso de zelo, sempre que a procuração é feita por instrumento público, o tabelionato de notas sempre orienta a parte a colocar prestação de contas, prazo determinado, tudo visando dar segurança jurídica ao instrumento. Por outro lado, existe na procuração particular também essa questão do subestabelecimento. Pode a parte nomear um procurador, um representante, e esse representante subestabelecer poderes a outrem. O que é isto? É uma nova outorga. E isso traz direitos, deveres e obrigações e até sanções também civis e criminais. E para dar continuidade ao assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Hércules Benício. Tudo bom? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, vimos na reportagem, a colega até falou ali, nem mais nem menos. Achei interessante isso. O texto, então, precisa ser taxativo, claro, para evitar qualquer problema ali na hora da procuração. É importante que as pessoas saibam que a procuração ela é um instrumento em que determinada pessoa outorga poderes para outra representá-la, né, perante órgãos, perante autoridades. Caso essa procuração não seja expressa e específica, pode ser que o mandatário, o procurador, venha praticar atos que o mandante não gostaria que o mandatário praticasse. Por isso, da importância de se determinar propriamente um tempo para a vigência dessa procuração, se o procurador mandatário poderá ou não subestabelecer os poderes que ele recebeu. É importante que o outorgante, mandante, saiba que os poderes devem ser expressos e específicos. Agora, essa procuração ela pode ser feita por um prazo determinado, nós já vimos, mas existe um prazo máximo ou mínimo? Não, o Código Civil não limita o prazo de uma procuração. O mandante é que vai definir o período em que o mandatário poderá exercer ou não este poder de representar o mandante. Então, é muito comum que algumas procurações sejam por prazo indeterminado. Por exemplo, eu outorgo poderes para alguém vender o meu carro, mas não sei em quanto tempo ele conseguirá desovar o carro. Daí eu coloco um prazo indeterminado. Mas eu querendo limitar poderes do mandatário, eu digo, outorgo esses poderes para 30 dias. Se você não conseguir vender em 30 dias meu veículo, você não tem habilidade suficiente, vou trocar de mandatário. Daí eu defino um prazo máximo. E quais são os casos mais comuns em que esses problemas ocorrem e quais os cuidados que a pessoa precisa ter na hora de passar essa documentação para outra pessoa atuar em nome dela? Normalmente, uma procuração é outorgada para que alguém administre bens, por exemplo, cobre aluguéis, receba determinadas parcelas, administração geral de bens. Muitas das vezes, procurações para venda de imóveis. Importante que se diga que essa procuração necessariamente deverá ser pública perante um tabelião de notas. E, a propósito, eu falo como um tabelião de notas aqui do Distrito Federal. É interessante também que muitas procurações são feitas para venda de veículos, para representação perante órgãos ou instituições de ensino, para matrícula em determinada instituição de ensino. E com relação aos problemas, são propriamente do objetivo, né, dessa procuração. Quando a procuração tem poderes para venda, para cessão de direitos, é importante que esteja lá expresso esse direito. E bem recentemente, o STJ, por exemplo, disse que para a venda de imóvel é importante que haja a descrição do bem que será alienado. Então, eu outorgo poderes para a venda de um imóvel específico. Um outro caso importante que se diga é que para procuração, para que alguém me represente na doação de um bem meu,
eu preciso outorgar procuração dizendo quem será o donatário, quem será o beneficiário da minha doação. Normalmente, na procuração, o mandante outorga poderes para o mandatário, mas sem indicar com quem o mandatário vai interagir, qual o nome da pessoa que o mandatário vai procurar para interagir. Por exemplo, eu posso te outorgar poderes para vender o meu imóvel por qualquer preço e para quem quer que você entenda consiga vender. Mas isso é perigoso, né? É perigoso. De alguma forma pode ser perigoso porque pode ter redução de valor. Tal. Mas no caso da doação, quando eu outorgo poderes para você doar um imóvel meu, eu preciso indicar quem será o donatário, o beneficiário desta doação. Bom, existem algumas peculiaridades também nessa relação, como a idade, né? Tem uma idade limite aí a partir de quando que a pessoa Vamos lá. pode? O mandatário, ele precisa ter no mínimo 16 anos, um procurador. Pessoas com menos de 16 anos não podem ser designadas como procuradores. Mas, com relação ao outorgante, o mandante, ele tem liberdade. O que é preciso verificar é se o mandante ele expressa a vontade de forma clara e precisa e tem discernimento da manifestação de vontade. Portanto, não há propriamente um limite máximo de idade para que alguém outorgue uma procuração. Mas é importante que, por exemplo, diante de um tabelião, alguém que já não tenha tanta lucidez não vai poder, porque o tabelião vai verificar tanto a identidade da pessoa como aferir a capacidade de essa pessoa declarar. Precisa de um laudo? Normalmente não há que se falar em laudo de um psiquiatra ou de um neurologista. Mas, então, o tabelião tem a obrigação de identificar a pessoa e aferir a capacidade dessa pessoa. Eventualmente, o tabelião ele necessitará de maiores provas sobre a clareza da manifestação de vontade. Ok, muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez. Uma boa tarde. Boa tarde, sempre à disposição. E no próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça apresenta diagnóstico de obras paralisadas no país. Os detalhes em instantes, continue com a gente. Dá a cada um aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence, de direito. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da editora Abril e manteve indenização de R$300 mil à atriz Camila Pitanga por publicação não autorizada de fotos na revista Playboy. E quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Jesus Mosquera, que está lá direto do Superior Tribunal de Justiça. Oi, Jesus, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A atriz entrou na justiça após a revista exibir fotos de um filme em que ela aparece sem roupas em cenas de sexo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fixou indenização de R$300 mil por danos morais pela exibição não autorizada na revista Playboy em 2012. A editora Abril recorreu ao STJ para reduzir o valor, alegando ser exorbitante em comparação a precedentes de casos similares. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o valor está de acordo com a peculiaridade do caso, porque a revista já havia convidado a atriz várias vezes para posar nua e ela sempre recusou. O ministro afirmou que o fato de Camila Pitanga ter exposto a nudez de seu corpo no cinema de forma legal e consentida não autorizava a revista a fazer uso dessa mesma imagem de modo a concretizar sua cobiça. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Jesus. O Tribunal Superior do Trabalho criou o programa de incentivo à participação feminina. O Tribunal Superior do Trabalho conta agora com o programa de incentivo à participação feminina. O ato que institui o projeto foi apresentado em sessão solene do Tribunal Pleno pelo presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira. Hoje, 54% dos cargos em comissão no tribunal são ocupados por mulheres, assim como 52% das funções comissionadas.
Além de incentivar a igualdade na instituição, o programa busca assegurar o equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres nas unidades do tribunal, propor políticas de valorização da mulher, prevenir ocorrências de assédio, violência ou discriminação e promover ações de educação e conscientização sobre o tema. O programa será coordenado pelo Comitê de Participação Feminina, composto por, no mínimo, 60% de mulheres, com representantes indicados por 8 unidades do TST, como Gabinete da Presidência, Secretaria-Geral Judiciária, Assessoria de Gestão Estratégica e Secretaria de Gestão de Pessoas. O Conselho Nacional de Justiça divulgou hoje um levantamento de grandes obras paralisadas no país. E apenas 3% delas estão suspensas por alguma decisão judicial. São 48 processos que somam cerca de 150 bilhões de reais em recursos públicos pendentes. O objetivo do CNJ é identificar e acelerar o julgamento desses processos. A parceria é do Conselho Nacional de Justiça com órgãos de fiscalização e controle, o Congresso Nacional e os estados. O objetivo é garantir a continuidade de obras públicas paralisadas em todo o país com segurança jurídica. A participação de todas as instituições é importante. Precisamos identificar todos os casos, seja no Executivo, nos tribunais de contas, no Judiciário, e buscar acordos para viabilizar soluções sem abrir mão, evidentemente, das responsabilidades que decorrem de lei. Segundo o levantamento do CNJ, apenas 3% de obras suspensas dependem do Poder Judiciário para serem continuadas. Para o senador Rodrigo Cunha, a falta de informações centralizadas dificulta um diagnóstico preciso do problema. As informações do TCU, às vezes, são diferentes do Ministério Público, da Caixa Econômica, dos ministérios. Então, às vezes, procurar alguns nomes para identificar o que é que está paralisado, o que é que foi cancelado, o que está inacabada, para que a gente possa, de fato, priorizar essa ordem. Já a deputada Flávia Moraes falou da importância da parceria com o Conselho Nacional de Justiça e lembrou que o apoio jurídico também pode ajudar estados e municípios a conseguir aporte financeiro para concluir as obras paralisadas, como das creches municipais. Da gente conseguir encontrar uma solução legal, jurídica, mas que ajude a abrir a possibilidade para que a gente possa aportar recursos para a conclusão desses CMEIs. Eu acho que isso pode trazer uma resposta aí para muitos e muitos casos que nós temos de obras de CMEIs que estão paralisadas. O Tribunal de Contas da União vai ser o responsável por elaborar estratégias para dar continuidade às obras. Um dos pontos principais é utilizar a conciliação e a mediação de conflitos em licitações paradas. Além disso, o TCU vai oferecer apoio técnico para a elaboração de projetos e, assim, evitar erros que comprometam novos contratos. E a ideia é que ela vá num só local e encontre os tribunais de justiça, o Tribunal de Justiça local, os atores que fazem o controle e possa fazer esse diálogo de uma forma organizada. Acho que nós estaríamos inaugurando, então, um espaço de discussão formal, que são essas redes de controle com os demais agentes que se interessarem. E, a partir dessas informações, nós podemos dialogar também com o Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e outros 9 deputados foram até o gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, apresentar o relatório do projeto que cria o pacote anticrime, depois da conclusão dos trabalhos do grupo formado na Câmara dos Deputados para tratar do assunto. O novo texto mantém aumento da pena máxima de 30 para 40 anos de prisão e a possibilidade de líderes de organizações criminosas começarem a cumprir penas em presídios federais. Foram retirados do pacote a execução da pena após condenação em segunda instância, a possibilidade de recurso em liberdade para condenado em tribunal do júri e os chamados excludentes de ilicitude, que isentam de culpa policiais que se envolvem em tiroteios durante o cumprimento do dever. Na próxima semana, o plenário da Câmara deve decidir se o projeto será votado em regime de urgência. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa Artigo 5º. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde para você e até amanhã.